cheguei para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo eu decidi colocar nesse dia 31, porque é um vídeo que resumiu o 2020, tanto meu quanto dos meus pais e principalmente do meu irmão, que é sobre o assunto que eu vou falar. Esse vídeo eu tô gravando com o meu pai, não com o meu irmão, já que foi com ele que aconteceu a história, porque o meu pai que ouvia as ligações, ouvia o que os médicos falavam e assinava papéis, enfim, vocês vão entender no decorrer do vídeo, tá? Foi um momento de muita união, muita esperança, muitas incertezas também, mas principalmente de muito amor e de muita fé. Meu pai vai começar a contar a partir do dia 5 de abril, que foi um dos últimos momentos que ele falou com o meu irmão ainda estava fazendo as coisas normais da vida. E é isso, pode começar do dia 5. Olha lá como bacana. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Marco e conforme a Fernanda tá dizendo, esse ano de 2020 foi um ano que começou não só para mim, para minha família, mas como para todos do universo, né? Com muitos propósitos, muitas promessas, muitos projetos, e por conta desta pandemia que assolou esse nosso mundo, atingiu aí o mundo inteiro, muitas famílias, e a minha também foi atingida. No dia 4 de abril, o Marcos Vinícius, meu filho, ele começou a sentir uma febre, uma certa dor de cabeça, mas ele não se atentou que poderia ser aí o possível vírus da Covid. Por quê? Porque ele desde criança, ele sempre teve um problema de bronquite, como toda criança hoje tem, problemas respiratórios. E, como de costume, ele partiu para o medicamento que ele tinha já em casa, a nebulização, e tentando se tratar. No dia 5 de abril, quando eu liguei para ele, né, porque ele não morava comigo, ele morava em Brasília, e nós aqui no Rio de Janeiro, quando eu liguei para ele, ele me contou que no dia anterior, né, que foi no sábado, dia 4 de abril, passou muito mal, teve febre, umas dor no peito, mas que tinha amanhecido melhor, isso no dia 5 de abril. E eu falei para ele se cuidar e ter cuidado aí principalmente com esse vírus, uma vez que ele estava fazendo Uber, né, para ele ter muito cuidado, porque ele já tinha aí a saúde não debilitada, mas ele já tinha o problema da bronquite, onde somaria, né, junto com a Covid caso ele pegasse. E passou o dia 5, o dia 6, né, no dia 7, se não me falha a memória, ele passou muito mal em casa, muita falta de ar, e a esposa dele, a Débora, ligou para o SAMU, porque eles não estavam deixando a própria pessoa levar. Ligavam para o SAMU e o SAMU ia buscar em casa. Chegando lá, a falta de ar dele estava muito alta, ele estava febril. Levaram ele para um posto de saúde, eu não me recordo o nome agora. E chegando nesse posto de saúde, os médicos que atenderam ele fizeram lá o teste, né, para dengue. Né, numa época de pandemia, com o Covid aí deixando todo mundo atordoado, fizeram teste para dengue, o que não foi comprovado, porque ele não estava com dengue, né? Mas também ao mesmo tempo não tiveram o intuito de fazer um teste da Covid ali naquele momento, que eu acho que eles teriam como fazer, ou encaminhá-lo para um outro hospital que pudesse ser feito esse exame. Simplesmente deram uma injeção para a febre baixar, passaram um antibiótico e liberaram ele já para vir embora. Que até então falaram que ele estava com uma bactéria no sangue, né? Nesse exame. Deu como se ele tivesse com uma bactéria no sangue,
passaram um antibiótico com a bactéria no sangue, só que provavelmente já era uma bactéria da pneumonia, alguma coisa do tipo. E nesse momento a minha nora chegou no hospital, onde ele estava, no posto, porque ela não tinha ido com ele na ambulância por conta do meu neto. Não tinha quem ficasse com o meu neto. Meu neto fez 2 anos agora no último dia 23 de setembro. 23 de setembro e não tinha quem ficasse com ele. Ela teve que arrumar um vizinho para ficar com a criança e depois ela ia ao local que o marido se encontrava. E chegando lá, ela trouxe ele para casa com o medicamento que foi passado. No dia 8 de abril foi quando tudo começou. Foi onde ele teve a piora, a falta de ar aumentou, a febre aumentou e onde ele disse para a esposa: me leva para o hospital que eu vou morrer. Ela, desesperada, botou ele dentro do carro e saiu com ele rua fora, desesperada porque ele já não estava mais aguentando de falta de ar, ele estava ficando sufocado, e ela ia levar ele para o hospital regional de Brasília, o hospital Agarran. Que é a referência do Covid lá. Esse hospital, na época, era o hospital referência para tratamento da Covid, e ela saiu com ele de destino lá. Chegando no meio do caminho, ela teve o intuito de não ir para lá para o hospital Agarran. Por quê? Porque a falta de ar dele estava muito alta e ela viu que ele não ia conseguir chegar no hospital com vida. Então o intuito dela, cortou um caminho e levou ele para o hospital regional Santa Maria. Chegando nesse hospital, ele já quase desfalecendo, colocaram ele na cadeira e levaram para dentro do interior do consultório. E ela já não entrou mais com ele. Ali ela já deixou ele por conta dos médicos. Os médicos tiraram todo o pertence dele, devolveram como de praxe em qualquer hospital e mandaram ela vir para casa, porque ele iria ficar em observação, porque ele já estava no oxigênio, porque a falta de ar estava muito grande. E foi o que ela fez, veio para casa para voltar no outro dia, né? Na esperança de buscá-lo, né? Exatamente, na esperança de trazer ele de volta para casa. E ela nos comunicou, né? Ligou para a gente, informou que ele tinha ficado internado por conta da falta de ar que estava muito grande, mas que ele teria ficado para observação. Até então, tudo bem, a gente está entendendo que seria uma observação e que ele iria estar voltando aí no dia seguinte ou no máximo com 2 dias. Só que não foi isso que aconteceu. E quando ela retornou, já no dia 9, no hospital, ela teve a informação que ele já estava entubado, né? Ou seja, quando ela chegou no hospital, a informação que ela recebeu do próprio médico é que ele já estava entubado, tinham acabado de entubar ele naquele momento, porque a falta de ar estava muito grande, ele não estava conseguindo respirar, puxar o oxigênio, foi necessária a intubação. E aí começou toda uma trajetória, né, de informações através de telefone. Naquela época, em abril, as notícias, né, de falecimento estavam vindo uma em cima da outra, onde os parentes não poderiam mais ver seus entes queridos e eram enterrados de forma, como todo mundo sabe que estava sendo noticiário aí nas televisões, e isso foi criando um pânico. E a partir daí ela não teve mais contato com ele, só através de telefone. O que ela escutava lá, ela passava para a gente através de telefonemas. E nós aqui no Rio de Janeiro, né, eu, a irmã, a mãe, os parentes daqui do Rio, tentando se manter o mais calmo possível e acreditando que ele sairia dessa com facilidade, mas não foi o que aconteceu. Chegando no dia 20 de abril, eu recebi um telefonema da esposa, a Débora, pedindo para que nós fôssemos para Brasília, porque ela não tinha estrutura para segurar tudo sozinha e ela estava com medo do que poderia acontecer, ou seja, ele vir a óbito, né? E ela estava sozinha. Até então, porque ele estava entubado,
e as notícias que ela recebia só eram notícias ruins, né? A saturação muito baixa, a oxigenação alta, num volume bem alto, porque ele não estava conseguindo mais puxar o oxigênio para dentro de si, e eles estavam só aumentando a oxigenação e a saturação caindo. Foi onde eu tomei a decisão de ir a Brasília, acompanhar mais de perto, até porque ela tinha dito, né, que não queria segurar sozinha. Mas nós não fomos antes porque acreditávamos na recuperação dele o mais rápido possível. Uma época de pandemia, sem condução, sem ônibus, sem voo, estradas fechadas. Então, assim, tudo dificultava para que chegássemos até lá. Mas foi inevitável ir, tivemos que ir. E eu saí daqui às 4 da manhã do dia 21. E eu, minha esposa, minha filha, meu genro, que nos deu um apoio total. Chegamos lá às 18 horas. E nesse dia eu não fui no hospital porque já era tarde. Mas eu já tinha deixado alinhado com a doutora Verônica que eu estaria chegando e eu queria uma posição do hospital, nem que eu fosse na justiça. Alguém tinha que me dar uma posição concreta do que estava acontecendo. E chegando lá nesse hospital, fui bem recebido, já estavam me esperando e eu fui conversar com o Dr. João Ubiratã, que era o médico que estava acompanhando ele na UTI. Uma equipe médica, na realidade, né? Eram vários médicos, mas esse João Ubiratã, ele era o médico que estava de frente, né? Eu acredito que responsável, né, pelo aquele doente, né? O responsável das medicações, e eu fui recebido por ele e as notícias não foram boas, né? Porque ele falou bem claramente para mim que ele só sairia do hospital com sequela ou sem vida, né? Seria muito difícil ele se recuperar do quadro, porque o quadro estava muito grave, muito grave. Pulmão totalmente tomado, já se comprometendo o intestino, já comprometendo o fígado. Então, assim, a probabilidade de comprometer o rim era muito grande, né, devido ao quadro que estava. Então, por isso ele falou para mim que tinha pouca chance de vida, foi o que ele quis dizer resumidamente, né? Mas que se ele saísse com vida, ele iria sair com sequelas. Que sequelas são essas? São dependência total do oxigênio. Eu não sei se todos conhecem, mas existe uma garrafinha, um cilindro de gás, onde a pessoa vai e tem que arrastar o cilindrozinho com rodinha. Ou ele sairia com distúrbio mental, ou sairia com perda da coordenação motora. Aí vocês me perguntam, por que o distúrbio mental? Porque nesse momento, né, conforme ele foi internado no dia 8, e eu cheguei lá no dia 21 e já era 22, já se passavam 14 dias. E segundo as informações dos médicos, ele já não estava mais com Covid, devido ao número de antibióticos que ele tinha tomado, mas sim por conta da pneumonia hospitalar, mais conhecida hoje como infecção hospitalar. É que eles estão usando um outro termo agora para poder não ser muito agressivo, mas na realidade ele pegou uma infecção hospitalar devido à intubação. E essa infecção começou a andar todo o corpo dele, foi onde foi ocasionando a gravidade e impedindo que o remédio fizesse efeito. O pulmão dele já estava tomado, né? O pulmão dele já estava totalmente tomado, não estava 50 nem 60, já estava aí 98% tomado. E não tinha essa passagem do oxigênio, por isso a coisa foi se dificultando, né? E o médico disse para mim, eu não tenho mais o que fazer, eu já entrei com a segunda fase de medicamento. Ele hoje está tomando 3 antibióticos, que é o meropenem, azitromicina e hidroxicloroquina, né?
acompanhado de remédio da pressão, acompanhado de remédio de sedativo, acompanhado de várias coisas. E ele estava em coma, ele ficou em coma. Isso tudo, né, esse processo todo, até ele sair do coma, levou aí 24 dias, se não me falha a memória, foram 24 dias em coma. Porque ele só acordou no dia 1º de maio. 2, pai. Dia 2 de maio. Foi dia 2 de maio. Ele fez a tráqueo, dia 30. Aí no dia 2, passou o dia 1º, no dia 2, sábado, que vocês acordaram mal, se sentindo mal, lembra? Dia 30 foi quando a mulher te ligou, qual o nome dela? O nome dela não, a assistente social, para poder fazer aquelas perguntas de manhã. Lembra que a Débora foi no quarto? Ah, sim. Porque abril é 30. Tá certo. No dia 2 de maio, quando ele veio acordar. O que acontece, gente? Nesse processo todo, até ele acordar, depois que eu conversei com o médico, eu saí do hospital. Triste, né? Porque qualquer um pai sai. Quem é que não sai? Qual familiar que não sai de um hospital recebendo notícias, só notícias ruins, notícias desanimadoras?